mostrar um exemplo básico, né, de um código em VHDL. Tá? Então nós temos aí, o código em VHDL ele tem três partes. A primeira parte é a declaração da biblioteca, que são as duas primeiras linhas aqui. Então eu tenho aqui library, né, e 3E. Eu falei library em inglês e 3E em português, mas tudo bem, né? Não tem nenhum problema disso. E aqui eu defini o seguinte, olha, eu vou usar a biblioteca do I3E. Só que a biblioteca do I3E ela é gigante. Tem uma série de pacotes dentro dessa biblioteca. Então eu tenho que especificar qual pacote eu vou precisar. E aí eu especifico isso utilizando use. Use e 3e.stdlogic1164.all. Então eu peguei tudo que está definido nesse pacote Standard Logic 1164. E essa é a definição das bibliotecas, tá? Dependendo do que você vai fazer, você pode usar uma, duas, pelo menos essa biblioteca sempre você vai utilizar nos exemplos dentro da disciplina. E quando você trabalha na vida real, aí você pode ter várias bibliotecas que você vai utilizar. Depois eu tenho aqui a declaração da entidade. Então o que é que ele fez aqui? Ó? Entidade, CMPL, SIG, esse. Então, declarou a entidade, colocou o nome dela, e aqui ele define as portas. Eu tenho 3 portas de entrada, A, B e Cell, né, do tipo Standard Logic. Também é um outro tipo de dado que a gente utiliza quando vai utilizar sinais que são binários. Né? Depois a gente vai ver como é que isso funciona, agora não interessa tanto. E tem 3 saídas, X, Y, Z, também do mesmo tipo. Ele fechou aqui em entidade, aí eu vou para a minha terceira parte do meu arquivo VHDL, que é a arquitetura. Então ele define aqui a arquitetura, né, Architecture, Logic of CPML, SIG, ES. Então aqui ele definiu que tem uma arquitetura chamada lógica, que ela pertence a essa entidade CMPL, SIG. E aqui ele começa no begin a descrever essa arquitetura. Então aqui ele dá 3 exemplos de formas que nós temos em VHDL de atribuir um valor a um sinal. Então aqui no X ele faz uma atribuição simples, utilizando aqui o operador flecha. Então ele fala, ó, X vai receber A and not cell, or B and cell. Basicamente aqui ele utilizou algumas primitivas da linguagem, que a linguagem já possui os operadores booleanos básicos, and, or, shor, xnor, not, e ele atribuiu à saída x, né, uma expressão booleana. E ele escreveu essa expressão booleana em VHDL. Tá? A segunda forma que ele utilizou aqui para atribuir um sinal, atribuiu a saída y, é a atribuição que a gente chama de atribuição condicional. O que ele fez? Ó? Y recebe A quando cell for igual a 0, se não, recebe B. Então esse é um outro tipo de construtor da linguagem que permite que eu atribua um valor a um sinal, né, a uma saída, né, e esse valor vai depender de uma certa condição. No caso aqui a condição é se o cell é igual a 0. Tá? E aqui eu tenho uma terceira forma de atribuir um sinal, que é a forma selecionada. Então ele tem aqui o with select. With cell select. Z recebe A quando 0, ou seja, quando o cell for 0. Z recebe B quando o cell for 1. E Z recebe 0 quando o cell tiver outros valores. Aí você pode perguntar, como é que um sinal pode ter outros valores se eu acabei de falar que ele era binário? A gente vai ver que quando a gente está implementando fisicamente o circuito, esse tipo Standard Logic, ele vai assumir outros valores, além do 0 e do 1, né? Ele pode ter autoimpedância, que é o Z, ele pode ser indefinido, ele pode ser o alto fraco, o baixo fraco, são outros valores que ele pode assumir, que são valores que normalmente você trabalha quando está na implementação física. Para a gente aqui não interessa tanto agora. E aqui ele finalizou a arquitetura, e aqui ele também dá um exemplo configuration, né? Então ele fala configuration, comp sig conf, que é o nome da configuração, of CMPL sig is for logic and for and CPML sig conf. Aqui ele faz a ligação, né, da arquitetura logic com a entidade. Esse último, né, configuration aqui, normalmente a gente não vai utilizar em sala, tá? Isso é só para mostrar que a linguagem tem essa propriedade, mas a gente sempre vai criar uma entidade e uma arquitetura para essa entidade, né? Caso vocês, né, prossigam aí trabalhando com a linguagem, desenvolvendo projetos mais complexos, talvez vocês precisem utilizar o configuration, mas dentro da disciplina não vai ser tão necessário.